noite, abençoados, graça e paz. Eu sou o pastor Fledson Alves, pastor da igreja Viva em Graça, Ministério em Graça. E nós estamos ao vivo com você para mais um Flash de Graça. Hoje continuaremos com o tema o Evangelho revelado a Paulo, parte 6. E a nossa congregação, nossa igreja está na rua Barão do Rio Branco, 2145, centro de Fortaleza, estado do Ceará, nordeste do Brasil. E o propósito dos nossos flashes de graça ao vivo é lhe explicar, é proclamar para você, é renovar a sua mente a respeito do Evangelho. Não é os evangelhos, é o Evangelho. O Evangelho da graça de Deus. O Evangelho revelado ao apóstolo Paulo. O Evangelho que Romanos capítulo 1, versículo 16, vai dizer que é o poder de Deus. O Evangelho que Paulo vai dizer em Romanos 16, do 25 em diante, o meu Evangelho. O Evangelho que Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado, segundo o meu Evangelho. O Evangelho que Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo 1, versículo 11 em diante, que não aprendeu de homem algum, não recebeu de homem, mas aprendeu mediante revelação de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5, aliás, 2 Coríntios 12, versículo 1 em diante, que ele foi ao terceiro céu, foi ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. O Evangelho que vai trazer as novas sobre o reino, vai separar reino de paraíso. O Evangelho que vai nos revelar sobre duas descendências, sobre eleição, sobre predestinação, sobre uma só fé, um só batismo, um só Deus. O Evangelho que vai falar da nossa herança em Cristo, que vai falar de uma obra que foi consumada na cruz. O Evangelho que vai trazer a nós revelações da graça de Deus, revelações do novo pacto, revelações da nova aliança, de melhores e superiores promessas. O Evangelho vai dizer que o batismo desta dispensação, o batismo da graça de Deus, o batismo pós a cruz de Cristo, é o batismo com o Espírito Santo. O Evangelho que vai nos ensinar que a circuncisão agora é no coração. O Evangelho que vai nos ensinar que a fé não é mais medida, ou não existe mais medidas de fé como no velho pacto. Existe o dom da fé, a fé dos eleitos, a fé que foi dada uma vez por todas, a fé que é dom de Deus. Claro, a Bíblia vai falar dos débeis na fé, dos fracos na fé, dos reprovados na fé, dos apostatas da fé, vai falar dos deficientes na fé, mas é as pessoas que são deficientes, que apostatam, que são fracas, que são débeis, que são reprovadas. Não é a fé, são as pessoas, porque a fé é o dom. E esse Evangelho, Paulo vai tratar sobre ele em 1 Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1 em diante, que diz assim, ó, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1 em diante, que vai dizer o seguinte: quisera eu que me suportasse um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura ao só esposo que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim sejam corrompidas as vossas mentes, se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Então Paulo diz, olha, eu zelo por vós com zelo de Deus, para vos apresentar como virgem pura, igreja sem mácula, justificada, a um só esposo que é Cristo. Mas Paulo diz, mas eu receio que, assim como a serpente enganou a Eva, sejam corrompidas as vossas mentes. Olha, grande parte da igreja de Cristo, infelizmente, por falta de conhecimento, estão com o véu posto nos olhos, estão com a mente cauterizada, e alguns estão vivendo lei, vivendo judaísmo, vivendo rudimentos, vivendo lei mosaica, vivendo judaísmo. E alguns cristãos têm retrocedido
para a lei, para o judaísmo, para a guarda de sábado, para a lua nova e para tantos outros rudimentos que não é o Evangelho. Porque o Evangelho é boas novas. O Evangelho revela a graça. O Evangelho revela a soberania de Deus. O Evangelho revela o tetelestai da cruz, o que foi consumado na cruz. O Evangelho vai revelar que nós somos eleitos de Deus, que estamos no reino de Deus. E que o reino de Deus não é visível. Não veio com visível aparência. Não é comida, não é bebida. É o poder de Deus, é o governo de Deus. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é Colossenses 1:27, é Cristo em nós, esperança da glória. O Evangelho revelar sobre isso, sobre o reino inabalável que nós recebemos. O Evangelho vai tirar o véu dos olhos, vai renovar a mente, vai te ensinar sobre a ressurreição, que nós fomos vivificados em Cristo, vai te ensinar sobre o perdão, sobre a graça de Deus, sobre o nosso acesso ao Santo dos Santos, porque o véu se rasgou, pelo novo e vivo caminho. O Evangelho vai dizer que nós somos sacerdotes reais. 1 de Pedro 2,5. Para oferecer ao Senhor sacrifícios espirituais. O Evangelho vai nos dizer em 1 de Pedro 2,9 que nós somos raça eleita, sacerdócio real, reais, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas Paulo disse, eu receio que assim como a serpente enganou a Eva, sejam corrompidas as vossas mentes. Olha, a salvação eterna foi consumada na cruz, mas tem muitos eleitos com a mente cauterizada, com os olhos faltando ser iluminados, entenderem que foram tirados das trevas e lançados no reino, compreenderem sobre o dom da fé, sobre a manifestação do reino, sobre a confissão em linha com a palavra, sobre o não retroceder, sobre viver o reino de Deus. Nós começamos hoje, na nossa congregação, características de quem vive o reino de Deus. Falamos de características de quem vive o reino de Deus pela manhã e agora à noite. E vamos continuar durante uma série de mensagens. O reino já veio, já estamos no reino, estamos reinando em vida, mas os súditos do reino, os eleitos que vivem no reino, os eleitos têm que terem características que só os eleitos têm e que estão no reino. Nós começamos hoje. Aí Paulo vai dizer aqui, em 2 Coríntios 11:4, se na verdade, vindo alguém pregar outro Jesus, que não temos pregado, ou aceitais espírito diferente que não teis recebido, ou evangelho diferente que não teis abraçado, a esse tolerar de boamente. Porque suponho que nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos, vos tenho feito conhecer isto. Então veja bem, Paulo fala aqui de um outro Cristo, um outro Espírito e um outro Evangelho. Infelizmente, na maioria dos púlpitos hoje, a maioria dos pregadores ou pastores estão falando de um Cristo que não é o da Bíblia. Estão falando de um Cristo negociador, de um Cristo que é mais digno de pena, o Cristo da religião, crucificado, o Cristo impotente que fica batendo na porta de coração, o Cristo que é oferecido como café, como Coca-Cola, que alguém fica adulando para alguém o aceitar. Esse não é o Cristo da Bíblia. Não é o Cristo do cristianismo, não. O Cristo da Bíblia, o Cristo do cristianismo é o Cristo, vou repetir, o Cristo da Bíblia, o Cristo do cristianismo, o Cristo, o Jesus Cristo da Bíblia, é aquele que ao ressuscitar dos mortos, Mateus 28:18, disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É o Cristo que se revelou a Paulo no caminho de Damasco, Atos capítulo 9, mais resplandecente do que o sol. É o Cristo que disse para Paulo, Paulo, quem és tu, Senhor? Eu sou o Cristo Jesus, a quem tu persegue. Levanta, entre Damasco, lá te dirão o que convém fazer. Este é o Cristo da Bíblia. O Cristo da Bíblia é o Senhor Jesus Cristo, que tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele, e a glória é toda dEle. O Cristo da Bíblia é o Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, que é o Deus que se fez carne, que é o Senhor, que é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele não está em objetos, Ele não está crucificado,
ele não é aquele que é digno de pena, ele não é o que fica adulando ninguém. Ele é o que começou a boa obra e conclui, que efetua, querer realizar, que tudo foi criado por ele, por meio dele, e a glória é toda dele. Esse é o Cristo da Bíblia. O Cristo da Bíblia é soberano, é Senhor, é Rei, é o Deus que se manifestou em carne. O outro espírito é o espírito enganador, que usa pessoas, ou que são espíritos encarnados, filhos do diabo, pregando o falso evangelho, aprisionando o povo, extorquindo o povo, enganando o povo. E 1 Timóteo 4,1 vai dizer que muitos apostatarão da fé por ouvir a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Isso também está acontecendo. Em terceiro lugar, vai falar do evangelho, do outro evangelho, que é o que tem sido pregado muito aí fora. Versículo 4. Você está recebendo espírito diferente ou recebendo evangelho diferente. Há uma mesclagem de judaísmo com evangelho, de lei com graça. Há uma mesclagem, uma enganação de se pregar objetos. Há um falso evangelho antropocêntrico, que o poder é do homem. Há um falso evangelho, entre aspas, que o poder é do diabo e dos demônios. O verdadeiro evangelho, Romanos 1,16, é poder de Deus. O evangelho tem poder. O evangelho salva a mente. O evangelho ilumina os olhos do entendimento. O evangelho são boas novas de salvação. E você, eu, precisamos conhecê-lo, viver e proclamar o evangelho. As boas novas, que fala que há um sacerdote, sumo sacerdote, que fala que o culto é racional. O evangelho que fala que a adoração é no espírito. O evangelho que fala que os sacrifícios são espirituais. O evangelho que fala que somos salvos por graça. O evangelho que fala de uma só fé, de um só Deus, de um só batismo. O evangelho que fala que nós fomos tirados das trevas e colocados no reino. O evangelho que fala que o ministério angelical nos protege. O evangelho que diz que nós somos justificados por graça mediante a fé. Estamos reconciliados. Este é o evangelho verdadeiro. É o evangelho que te revela a tua herança. É o evangelho que coloca Deus no lugar de Deus e o homem no lugar de homem. É o evangelho que vai nos revelar, 1 Coríntios 15:10, que somos o que somos pela graça de Deus. O evangelho vai nos dizer em 2 Coríntios 3:5 que a nossa suficiência vem de Cristo. A nossa capacidade, a nossa aptidão, a nossa qualificação vem de Jesus. O evangelho que revela que ele nos deu um novo coração, um novo espírito, nos colocou no reino, nos deu autoridade, nos deu poder. O evangelho vai dizer que em Cristo Jesus somos mais que vencedores, somos abençoados, somos herdeiros de Deus, somos salvos para sempre, fomos criados para a glória de Deus, escolhidos, predestinados, chamados, justificados, perdoados, regenerados, selados, salvos e glorificados. Este é o evangelho que fala de uma herança eterna, que fala de uma nova aliança, de uma circuncisão no coração, do dom da fé, do reino de Deus, que o diabo foi vencido, que o pecado foi aniquilado, que a morte foi aniquilada, que nós estamos no reino reinando com Cristo. Esse é o evangelho que vai falar a sua herança em Cristo. Graça e paz, uma boa noite, em nome de Jesus.